Nesse momento a gente já vai começar aqui o nosso bate-papo com o nosso querido presbítero Miguel. Presbítero Miguel. Mais uma vez, presbítero Miguel, paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Fábio. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Teve uma noite abençoada. Uma noite abençoada. Viemos aqui hoje pagar a dívida de ontem. Que maravilha. Presbítero Miguel, nós estamos abrindo esse quadro hoje aqui, juntamente com o senhor. Então hoje o senhor é o primeiro participante de muitos que virão pela frente aqui no programa Impacto da Graça. Papo de crente, falar a nossa linguagem, né? De crente, né? Certo. É verdade. Muito bem. Presbítero Miguel, ele é um presbítero veterano aqui da nossa igreja, Assembleia de Deus, e já vem servindo ao Senhor há muito tempo aqui. Conta aí, presbítero, concernente assim um pouco da sua trajetória como crente. O senhor já nasceu no berço cristão, já? Pastor, eu não nasci num berço cristão, né? Mas eu estou na igreja desde dos 7 anos de idade. 7 anos? 7 anos. Que maravilha. A nossa trajetória no Evangelho, na igreja, nós, no caso a minha família, né? Família Mendes, nós morávamos na Ilha do Jutaí, Ilha Grande, né? Uhum. E uma vez por ano passavam uns obreiros visitando, dirigindo culto. Uma vez por ano. Meu Jesus! E ainda era no Remo. Do Remo. No Remo. Meu Jesus amado. Pastor Marcílio, pastor Lourenço Rodrigues, esses homens sempre passavam aqui no Tocantins. Esses abnegados homens de Deus já dormem. Já dormem no Senhor. Já dormem no Senhor. Com certeza, né? E depois meu pai comprou um rádio e a gente ouvia um abençoado programa das Assembleias de Deus, né? O Som do Evangelho. Que maravilha. Na Rádio Clube do Pará. Olha só. Era interessante quando a gente ouvia um hino e a gente gostava do hino. Agora a gente ficava esperando quando aquele hino ia tocar, por acaso. Né? Não é como hoje, né? Ei, presbítero, porque não tinha um CD, não tinha CD, né? Nem LP, né? Não. Distante aqui no Baixo Tocantins. Exatamente. Aí vocês ficavam já naquela expectativa, meu certeza. Deus, aquele hino tão bonito. Aí depois de um certo tempo, meu pai comprou uma radiola. Uma radiola. Aí começou a aparecer os discos, né? Me lembro dos primeiros discos que ele comprou, né? Osés de Paula, né? Otoniel e Osiel, né? E aí foi Luiz de Carvalho. Aí começou a chegar os hinos, né? Também começou a comprar uns LP de pregação, né? Muito bem. Eu me lembro de uns LP de pregação que nós tínhamos, do pastor Lourenço Olson, né? Tinha um LP, O Alinhamento dos Planetas. Eita! Tinha um outro LP do... Isso é uma mensagem, né? Uma mensagem. Alinhamento dos planetas, olha. Esse LP ainda temos dele ainda. Tem mesmo? Só não tem a radiola, mas o LP ainda tem. Meu pai do céu. Isso, presbítero, os altos anos, quando? Olha, isso aqui já é mais para frente, sabe? Para frente, já né? na década de 80. De 80. Né? Aí eu me lembro que nós tínhamos um outro LP de pregação do missionário Bernardo Jones. Eita! Né? As 4 dádivas de Deus. Olha que maravilha. Essa é a mensagem dando, né? Aí, presbítero, repetia sempre, era a mensagem. Era a mensagem, entendeu? Ficava repetindo. Eita! Aí quando foi na década de 80, e com a água de 80 nós saímos da ilha e viemos para a Vila Jutaí, né? Aí antes que viesse o primeiro pastor para cá, o campo, tinha uns irmãos que dirigiam culto. Chegaram a dirigir culto na casa do irmão Graciliano, aqui em Nazaré de Patos, ali embaixo, né? Os irmãos do Muru. Eu ainda lembro o nome deles.
irmão João Pedro, irmão Gratuliano, esses irmãos. Uhum. E também vinham no remo. No remo. Aí depois começaram a dirigir lá no Jutaí. Aí quando foi exatamente naquela data abençoada, que se fundou a igreja aqui, né? Uhum. Que é o 18 de junho, né? De junho. Uhum. Eu me lembro que eu estava na beirada do rio e chegou um barco, 6 horas da tarde, no porto do Jutaí. Fizeram uma gritaria no porto. Aí eu pensei, isso é crente. Eu já era crente, eu pensei, isso é crente. Porque crente faz zoada, né? Aí eu conheci um dos que vinham na embarcação, eu logo conheci. O dito pastor Marcílio. Marcílio. Né? Marcílio. Uhum. Com uma equipe, vindo com ele um homem diferente, né? Olha só. Um homem alto, né? De boa aparência. Era o primeiro pastor que pastoreou aqui o campo, pastor Vitalor. Vitalor de Melo Lima, né? Tá certo. E aí arrumaram a casa do meu irmão, que é exatamente naquele terreno onde eu moro, né? E lá foi dirigido um culto à luz de lamparina, entendeu? Pastor, eu sempre conto uma história que aconteceu. Eles quebraram, na saída, a chave da porta. Aquilo gerou uma preocupação tão grande para eles. A porta de quê, assim? Da porta da casa que eles tinham arrumado. A porta da casa que eles tinham arrumado. Eles ficaram tão preocupados com aquilo. Eles foram embora e depois eles mandaram alguém lá de Baião só para trocar aquela fechadura. Aquela fechadura. Entendeu? Era um cuidado, era um zelo, era uma grande, responsabilidade, né? Entendeu? Para não causar problema ao Evangelho. Né? E, presbítero Miguel, e o senhor falando aí, as dificuldades que existiam naquela época, mas alegria muito grande dos irmãos servir a Deus. Com certeza. E uma expectativa, né? Porque com certeza você já vinha orando, pedindo a Deus para que o trabalho do Senhor viesse ser aberto aqui na região, porque até então vocês ouviam só pela rádio, não era isso? Com certeza, Aí eles foram embora e ficou certo de fundar um trabalho ali, entendeu? Aí o pastor veio, aí a Assembleia de Deus de Tucuruí comprou a casa. Olha que bênção. A casa ela era 5 de largura com 9 de comprimento. O que ele fez? Ele fez uma divisória na casa, ele ficou morando num pedacinho de 3x5 e a outra parte era o salão onde ele dirigia o culto. Eu sei o que é isso, porque dois campos missionários foi assim comigo. Exatamente. A gente divide a casa. Aí, pastor, a situação não foi fácil, porque aí se levantou a perseguição contra a obra de Deus. Meu Deus do céu. O negócio foi... Aí, já lá na Vila do Matacurá, já tinha uns irmãos, né? Aí, numa data, eu me lembro que foi um mês, mês de setembro, teve um culto, uma festa. E quando nós prestamos atenção, a casa estava cercada. Dos moradores da comunidade. Da comunidade, cercaram a casa. Meu Deus. Mas acontece que entre os irmãos lá que vieram também, tinha uns valentes no meio. Né? Era? Só naquela noite, só a misericórdia de Deus. O negócio agora sim, presbítero, deixa eu entender. A população da comunidade do Jutaí, eles não queriam de maneira nenhuma... Não. Eles não queriam esse povo chamado crente. Meu Deus do céu. Não, eles não queriam esse povo. Chegaram a levar o pastor na delegacia. Agora, triste é que foram envergonhados. Eu sei que nós estamos aqui no público falando, tem milhares de pessoas nos ouvindo, assistindo. Eu estou falando a verdade. Isso. O que aconteceu, né? E o que ocorreu é que o pastor que veio pastorear, o primeiro pastor, se não me falha a memória, ele era um sargento aposentado, entendeu? E ele foi intimado por um comissário. Estava na reserva. Exatamente. E aí ele foi na casa do meu cunhado, Erivaldo, falou, olha, me intimaram para levar para a delegacia. Aí eu tenho que ir. Aí meu cunhado deu um conselho para ele, falou, você vai,
mas o senhor não vai junto com eles, porque estão descendo armados, de facão, de espingarda. Frete um outro barco, vamos fretar agora outro sim, barco. presbítero Miguel, eles iam levar ele para a delegacia, mas era lá, era aqui, onde era? Baião. Em Baião. Em Baião, porque o Jutaí era município do Baião, depois que passou por Breu. Sim, agora entendi. Olha só. Aí quando chegaram lá na delegacia, né, o que foi alegado é que na comunidade chegou um homem que não sabia quem ele era, de onde ele veio e tal. E o pastor se identificou, em primeiro lugar, o pastor se identificou como uma autoridade eclesiástica, né, um pastor. Né? Depois ele se identificou como um sargento aposentado. Sargento aposentado, meu Deus. Aí o delegado olhou para uns camaradas que estavam lá, uns camaradas fardados, sabe? É como se fosse. E deu uma ordem, sabe? Eu não vou falar. É como se fosse o apóstolo Paulo, né? Meteram a surra nele e depois ele disse: olha, eu sou cidadão romano. Exatamente. Agora a gente entende, pastor, que as pessoas que fizeram isso, nós não temos nada contra elas. Elas não têm o conhecimento da palavra de Deus, não conhecem o Evangelho, entendeu? Inclusive, familiares dessas pessoas que na época se levantaram, hoje são pessoas membros da igreja, entendeu? O importante é que o Evangelho prevaleceu. O que a gente entende, o que eu entendo aí, presbítero Miguel, o que eu entendo é que Deus proporcionou. Exatamente. Isso acontecer justamente para que o Evangelho pudesse ter uma proporção na comunidade. Então essa perseguição aconteceu justamente. Por que o pastor está sendo perseguido? Aí houve aquele tumulto. Não, rapaz, é porque ele está pregando a palavra, porque ele é crente. Com isso aí, o Evangelho ganhou certeza, naquela época. Com certeza. Aí o que ocorreu também, pastor, nessa mesma noite, com tudo aquilo, é que quando foi lançado o convite, tinha umas pessoas assistindo o culto, e inclusive estava o presidente da comunidade que não estava envolvido nessa confusão. Meu Jesus! Lourenço Rodrigues Valente. Eita, quando foi feito o convite, o presidente da comunidade era o homem que tinha um sangue doce para as festas. Meu Jesus! Quando ele fazia a festa lá, ele era o presidente da comunidade, não tinha onde colocar mais um barco no porto, porque ficavam assim, olha. E aí, mestre, o homem da festa aceitou Jesus como Salvador. Que aí o barulho aumentou. Muito bem. Então já tinha sua família, Nessa época lá em Jutaí, quando ocorreu esses problemas, era minha mãe, eu, minha irmã e meu cunhado. Aí aceitou o presidente da comunidade, tinha um velho lá no Jutaí, conhecido por Visage. Meu Deus. E a Visage também aceitou Jesus. Foi. Meu sogro também, na dita noite, né? Aí irmão Lourenço se tornou uma bênção na mão de Deus. Que maravilha. Foi nosso primeiro secretário aqui da igreja. Olha só, que maravilha. Se tornou um homem dedicado na obra de Deus, né? Partiu para a eternidade, né? Servindo ao Senhor Jesus, né? E aí a igreja foi aumentando, foi crescendo. Aí veio a família do irmão Felipe. Depois chegou na nossa comunidade um irmão por nome Lourenço, que era mais conhecido por Lourenção, né? Aí um aceita Jesus aqui, outro ali, a igreja foi aumentando. Lá em Jutaí era para ser a sede, mas por causa daquela praia, né? E o acesso era só por embarcação, aí se achou por bem trazer a sede aqui para Nazaré dos Patos. Por isso que hoje a nossa sede é aqui em Nazaré dos Patos. Que a comunidade começou também a crescer mais, né? Exatamente. Mas interessante que a gente tem esse respeito pela comunidade Jutaí. E a congregação ali que foi feita ali é uma congregação bem grande, né? Com certeza. Congregação da Assembleia de Deus bem grande, já com a visão ampla. E a gente percebe que aquele povo ali é um povo hospitaleiro, é um povo muito educado. Com certeza. Todas as vezes que eu vou ali, presbítero, me sinto muito bem. Eu estou ali em Jutaí, sou de lá, estou em Jutaí desde 80.
Desde o tempo da água grande. Mas eu gosto dos meus amigos ali, olha. Gosto dos meus amigos, com certeza. Me dou bem ali. Então é isso, pastor, é uma vitória. Aí, presbítero, conta pra gente assim como começou agora a sua trajetória como obreiro. Como obreiro da casa do Senhor. Pastor, como obreiro da casa do Senhor, eu sempre estava indo nos cultos, né? Uhum. Acompanhando o pastor, indo na congregação do Matacurá, que era a nossa primeira congregação. Que hoje é um campo, né? Hoje é um campo. Hoje é um exatamente. Campo. Foi desmembrado daqui, né? Depois comecei a acompanhar o pastor Domingo Rodrigues Soares, desculpa. Uhum. Né? E foi o pastor Domingo Rodrigues que me chamou para o ministério, né? Ou seja, foi usado por Deus para vir para o ministério. Não foi muito fácil, porque na época eu era muito novo. Uhum. E aí houve assim uma certa relutância contra mim. Teve alguém até que chegou a dizer que ele tinha chamado um moleque para o ministério. Meu Deus! Hoje o senhor já tem esse corpo aí atlético, né? Imagina na época, né? Eita, presbítero! E estamos nessa trajetória até hoje, graças a Deus, no pastorado do pastor Edmundo. Pastor Edmundo, fomos consagrados a diácono da igreja. A diácono. No pastor Ribamar, consagrado a presbítero. A presbítero. Muito bem, então o que eu observo aqui, presbítero, é que o senhor, posso dizer assim, que realmente é um pioneiro, né? Com certeza. Desde o começo da obra do Senhor. Desde o começo. O senhor vem participando dos trabalhos, se envolvendo nos trabalhos e crescendo também. Então a Assembleia de Deus foi crescendo aqui e o Senhor também crescendo na graça, no conhecimento. Com certeza, com muita luta, muita dificuldade. Muitas dificuldades. Muitas perseguições, muitas tentações, mas estamos aqui de pé. De pé, né? Graças a Deus. O que nos mantém vivo é a palavra de Deus, né? Com certeza. Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Enquanto nós estamos nos alimentando da palavra de Deus, nós estamos vivos. Uhum. Eu aprendi isso com meu pai. Eu várias vezes acordava à noite e via ele lendo a Bíblia com a lamparina, segurando a Bíblia com um lado da mão e com o outro lado a lamparina, né? Aquilo ficou marcado na minha memória, entendeu? E um dia me veio à mente que eu também deveria ler a Bíblia do Gênesis e o Apocalipse. Inclusive já fez isso várias vezes, né? Que maravilha. Então, presbítero Miguel, eu vejo uma coisa aí muito interessante, o reflexo, né? O reflexo, o legado que seu pai deixara, né? Então, o senhor observou a perseverança dele, a dedicação dele, e o senhor colocou na sua mente, no seu coração, eu quero também fazer isso, né? Com certeza. Minha mãe também foi um exemplo de vida, né? Minha mãe não sabia ler, mas minha irmã preparou um caderno para ela, escrevia os versículos e lia para ela decorar. Que maravilha! Aí ela chegava para dar uma palavra, ela dizia assim: eu vou ler aqui um versículo da Bíblia, dizia o livro, o capítulo e o versículo. Alguém que estava ali no culto pensava que ela sabia ler, entendeu? Estava com a Bíblia, mas não sabia não. Para ver, presbítero Miguel, a dedicação, quando a pessoa quer, ela faz a diferença, ela né? Faz a diferença, ela faz a diferença. Agora, quando a pessoa não quer, né? Quando a pessoa não quer, né? E também, pastor, teve outras pessoas aqui, né? Que fizeram a obra do Senhor. E vale ressaltar, pastor, falei num culto uma noite dessa lá com o pastor Elias e os irmãos lá no Jutaí. Eu me lembro das mensagens, das palavras que eram pregadas no começo do trabalho, né? Os irmãos sem aquele conhecimento teológico, né? Aí quando era dada uma oportunidade, eu vou citar nome aqui, não tem problema, né? Dava uma oportunidade para o irmão Felipe.
Era o porteiro da igreja. Porteiro. E ele tinha um óculos, né? E o óculos dele tinha um lado, tinha a perna. Do outro lado tinha um elástico. E ele lia Atos 16:31. Meus irmãos, eu vou ler Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Meu amigo, eu creio em Jesus e hoje sou salvo, eu e a minha casa. E se você também quiser ser salvo, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Essa era a mensagem dele. E uma mensagem, né, presbítero? Sem arrodeio, direto, né? Interessante, presbítero, que hoje a gente prega, a gente faz um arrodeio, exatamente, né? Com certeza. E essas pessoas, como o Senhor, tantas outras pessoas, pregavam logo direto, né? Direto. Tinha aqueles que pregavam e diziam assim, olha, se tu não aceitar Jesus, tu vai pro inferno. E se a gente falar a palavra inferno, até nas redes sociais, a gente é bloqueado. Bloqueado, com certeza. Para ver, né, que hoje nós estamos vivendo praticamente assim, em outro contexto nos dias que nós estamos vivendo. Eu falei num dos últimos cultos que eu preguei lá no Jutaí, eu disse o seguinte, não fazendo a apologia à falta do conhecimento, né? Mas eles tinham pouco conhecimento teológico, mas eles eram calçados de oração. Maravilha. Hoje ocorre diferente, em alguns casos, muito conhecimento teológico, muito estudo. E pouca oração, pouca oração, pouca consagração. Isso deixa a pessoa num desequilíbrio muito grande. Ou seja, o senhor falando isso aí, a pessoa já se torna como se fosse um profissional, né? Profissional, exatamente. Um profissional, né? Porque a base, como o senhor usar aí a palavra, calçado na oração, é a base, né? É a base, com certeza. Napoleão Falcão escreveu um texto, uma mensagem, ele disse assim, o pregador, o pastor, ou alguém que não ora pelo menos meia hora antes de ministrar, ele está falindo o seu ministério. Com certeza, né? E é uma situação que, quando a gente não ora, a coisa fica difícil. O meu pai dizia para mim o seguinte, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente está no ritmo que a gente está orando, a gente dá uma parada, para a gente encaixar de novo, você tem que enfrentar uma guerra. Muito bem, muito bem. Muito bem, agora são 8h09, passa muito rápido, muito rápido. Está conosco aqui o pastor Santos Ribeiro, deixando aqui a sua mensagem, dizendo assim, quando eu era missionário lá no estado da Paraíba, cidade de Serra Redonda, Jesus salvou o Cancão lá. Eita, pastor! Está conosco também meu amigo, pastor Almir Cordeiro, lá do Campo Novo Horizonte, lá no Marajó. Aqui também passando, deixando a sua mensagem, a paz do Senhor, pastor Fábio Cardoso. Bom dia, meu nobre amigo pastor. Bom dia, meu amigo Almir Cardoso, Almir Cordeiro. Passando por aqui também, presbítero Miguel, a sua digníssima esposa. Irmã Maria. Irmã Maria Mendes, deixou aqui a sua mensagem aqui. A paz do Senhor, pastor Fábio Cardoso, estou no trabalho, mas estou ligado na programação Impacto da Graça. Olha. Agora, já citando aqui o nome da sua esposa, conta pra gente aí como foi a questão aí do senhor conhecer ela, se casar e ter essa infinidade de filhos e netos. Bem, a minha esposa, conheci ela desde, a gente morava por ali por perto, né? Aí ela veio da ilha para o Jutaí para estudar e ficou morando na casa da minha irmã, bem perto. Aí o senhor já ficou? Exatamente. Terminou dando o casamento. Terminou. Hoje o senhor tem quantos filhos, quantos netos? Eu tenho Miriade, Mirivone, Miqueias, Milka e Junho. E tenho também o Arthur, que é neto, né? É neto, né? E tem a Chloe. Eita! Aquela que denunciou para o apóstolo Paulo os problemas que estavam existindo lá na igreja de Corinto, né? Meu Jesus amado! Então hoje o senhor tem uma família na presença do Senhor, com todos, certeza, né? Se tiver alguém, mas já passou na base, já foi orientado, com certeza, né? Foi orientado, com certeza, né? Maravilha. E em meio a tudo isso, pastor, ainda vale ressaltar aqui, dando toda
honra a quem merece, né, a quem precisa, ainda tem muitas pessoas ainda, várias pessoas lá do começo, né? Como meu cunhado, Erivaldo, minha irmã Ana, né? Tem já uma segunda remessa, que são os irmãos que estão aqui em Nazaré de Patos, né? Irmão presbítero Macieira, né? A gente vai trazer também ele, a gente vai trazer ele aqui também no Papo de Crente, né? Contar um pouco a história, né? Pastor, rapidamente, os minutos estão acabando. Eu vou lhe contar uma que aconteceu lá na Rua do Fogo. Na Rua do Fogo. Pessoal, Rua do Fogo, os irmãos que estão em outra localidade, Rua do Fogo é aqui uma comunidade aqui perto aqui de Nazaré dos Patos que é município de Baião ou é de... É Baião. Baião, né? Baião. Aí teve um culto, e nesse culto era pastor Vitalão que estava dirigindo o culto. E tem uma irmã que está nos ouvindo agora, irmã Francisca. Alô, irmã Francisca. Eu vou contar aqui, irmã Francisca, o que aconteceu naquela noite do culto lá, que a senhora ficou impressionada. A irmã Francisca viu eu penso que pela primeira vez, aquele Novo Testamento, que tem a capa dele é cinzenta, que ele é bem pequeno. Dos Gideões. Exatamente. A irmã Francisca ficou implicada com aquele Novo Testamento. Ela disse para o pastor que ali não tinha o Novo Testamento. Por quê? Porque era muito pequeno. Pequeno, né? Muito pequeno. Mas ainda ficou mais apreensivo quando foi falado que lá tinha Salmos e Provérbios. O quê? 27 com mais 2, 29, né? Então quer dizer que ela não estava acreditando, não estava porque ela sempre tinha visto Bíblias mais grandes, né? Ela pode ter esquecido disso, mas eu não esqueci, não. Que maravilha, mas né? Mas hoje está aí também uma serva de Deus servindo ao Senhor Jesus. Presbítero Miguel, e hoje, né? Assembleia de Deus aqui, campo, hoje a gente chama Campo Nazaré dos Patos, né? Pois é, pastor, hoje uma grande igreja, né? E é uma igreja que tem passado por grande dificuldade. Já surgiu até situações não de pessoas aqui do próprio local, né, mas às vezes até pessoas chegantes. Eu digo isso porque tenho conhecimento dessa causa, né? Com o propósito de esvaziar a nossa igreja, tentando usar algum tipo de manipulação, criando história. Não, porque a pessoa já chega com essa ideia. Não funciona. De maneira nenhuma. Porque assim, a obra que Deus abre, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, né? E uma outra coisa, pastor, nossa igreja, estamos falando a verdade aqui. Isso. Ela não começou com um dissidente partidário. Ela não começou com rebelião de ninguém. A nossa igreja, ela começou com alguém mandado por Deus. Certo. O pastor que veio pastorear essa igreja, ele não ganhava 1 centavo de dízimo. Não, é verdade. Por quê? Porque a princípio os irmãos não tinham conhecimento. Não tinha conhecimento, né? Não sabia. Não sabiam, entendeu? É um novo a igreja de novos convertidos. Entendeu? E hoje, pastor, eu lembro que uma vez, o pastor queria ir no Matacurá levar ceia e não tinha como ir, entendeu? Apareceu um camarada por aqui comprando porco, ele era apelidado de Palito, mas não era eu, não. Aí o pastor Vitalô disse assim: seu Palito, dá o senhor levar nós para o Matacurá? Ele falou: olha, eu levo, só que eu não tenho prazo de volta, eu sou marreteiro, eu vou negociando aí. Não, nós queremos ir para lá, não importa, nós queremos chegar lá. E o pastor desceu naquela proposta, né? Ele foi para lá, mas sem saber quando ele voltasse. Claro que Deus providenciou, né, a volta dele, porque não tinha condução, né? Mas Deus providenciou. Às vezes eu fico, pastor, indignado comigo. Eu digo primeiro comigo, da minha negligência, da minha preguiça, né? Hoje nós temos condições, hoje nós temos moto, hoje nós temos carro, hoje nós temos estrada, hoje nós temos transporte aquático, aí, entendeu? Está tudo fácil, às vezes nós ficamos fazendo corpo mole para as coisas de Deus. Isso é lamentável, isso é triste. Isso é verdade, presbítero Miguel. Eu pastorei uma igreja e do lado
existe uma família evangélica, uma família da igreja, né? Tradicional, os pioneiros. Aí um dia, a irmã, não vou citar o nome dela aqui, e sempre ela participa aqui do programa. Aí ela disse: pastor, o senhor sabia que antigamente a gente vinha de bicicleta 30 quilômetros? Eu fazia esse percurso 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. A gente vinha de bicicleta e os nossos filhos eram bem pequeninos. Quando não dava da gente vir de bicicleta, a gente vinha de pé mesmo. De pé. E era 30 quilômetros. A gente saía praticamente pela manhã, a gente vinha andando. E a gente chegava na igreja. Aí eu olhei para ela e disse: irmã, e agora a senhora vem só de ano em ano na igreja? Justamente porque ela parou, ficou me observando. É verdade, né, pastor? Pois é, irmã, a senhora está do lado da igreja, seus filhos do lado da igreja, e a senhora quase não vem nos cultos. o irmão Lourenço, quando ele se converteu, ele tinha a terrinha dele lá na ilha. E ele sempre tirava um período no Jutaí, mas parava mais na ilha, no servicinho dele lá, né? Uhum. E ele vinha de lá, pastor, praticamente no remo 1 hora de viagem, né? Isso. Eu não sei se era 10 ou 11 meninos, uma coisa assim. Na canoa? Na canoa, para a escola dominical. E pense que uma coisa ruim é você remar na costa de uma praia. Meu costa Deus. que a gente fala na beirada da praia. Então, é muito ruim, entendeu? Isso. Mas ele vinha, participava da escola, e depois da escola ele regressava. E hoje, presbítero Miguel, a gente tem um arsenal tão grande, né? Com certeza. Na nossa IBD, nos cultos, não é verdade? A gente tem hoje aí, diga-se de passagem, a nossa escola bíblica dominical é uma benção, professores, né? Até alguns são graduados, né? Com certeza. E muitas vezes os alunos ficam em casa, né? A gente fica observando. Parece-me que naquele tempo o amor ele era mais assim autêntico. Com certeza. E aquela passagem que diz em Apocalipse: por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. Com certeza. Era comum, não era, presbítero? Jesus batizar no Espírito Santo, curar os irmãos, assim, comum acontecia. Hoje, para a gente ver Jesus batizando no Espírito Santo, parece que a gente tem que trazer a viva lista, pregadores de fora. Pastor, 2 irmãs aqui no campo estavam conversando. Uma não era daqui, uma era a irmã Tereza, que é mãe da irmã Noca, que era esposa do irmão Graciliano. Uhum. Aí papai tinha um plantio de feijão logo aqui na terra que hoje é do irmão Parafuso, né, do seu Cori, que era do seu Cori. As 2 estavam apanhando feijão. A esposa do irmão Lourenço e a irmã Tereza, que é a Tereza lá de Mocajuba, né? Uhum. E eles apanhando feijão, a irmã Tereza disse assim: mas irmã, eu me lembrei de fazer uma pergunta para a senhora é uma nova convertida, a senhora já é batizada com o Espírito Santo? Ela disse: não. Mas irmã, não me diga uma coisa dessa, a senhora não é batizada com o Espírito Santo? É como se fosse Paulo quando chegou em Éfeso, né? Mas a mulher ficou preocupada. Não, irmã, nós vamos começar uma campanha hoje. Olha só. Vamos começar uma campanha hoje para você ser batizado. Não existe isso do crente não ser batizado com o Espírito Santo. Meu Deus. Falou desse jeito. E naquela mesma noite começaram a orar. Não foi nem 10 noites de oração, a mulher foi batizada com o Espírito Santo. Foi batizada, né? Porque assim, presbítero, a Assembleia de Deus, uma das marcas da Assembleia de Deus é o batismo no Espírito Santo. Então, os 14 ou foi 16 irmãos que saíram da igreja batista, porque bem verdade eles foram expulsos, né? Porque Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando começou a pregar a palavra de Deus e falar sobre o batismo no Espírito Santo, eles não aceitaram, né? Eles não aceitaram o batismo no Espírito Santo, a mensagem. Aí foram expulsos, né? Que expulsão boa, né, irmãos? Aí, de repente, eles começaram a orar na casa da irmã Celine e Jesus batizou ela no Espírito Santo. E desde então, Jesus começou a batizar. Então, era simples, normal, as pessoas aceitando a Cristo e logo em seguida serem batizadas no Espírito Santo. Hoje a gente vê jovens aceita Jesus, na semana já procurando namorar uma jovem da igreja.
o batismo no Espírito Santo, não busco mais. A gente não vê, né? As pessoas buscando mais o batismo no Espírito Santo. Exatamente. Aí, presbítero Miguel, a gente vê muitas mensagens no YouTube, as pessoas contra, e muitos crentes ouvindo, e com isso cria um bloqueio para elas não receberem o batismo no Espírito Santo. O que é interessante é que o próprio cristão tenha o exemplar dele, da palavra de Deus, a Bíblia, leia, estude a palavra de Deus. Estude, né? Isso é, a pessoa tem que deixar Deus falar com ele. É verdade. Eu tenho por obrigação, é aquilo que a Bíblia diz, examinai tudo e retende o bem, né? Quer dizer, eu posso ouvir todo mundo? Posso. Agora, ficar com tudo que é falado, não. Isso. Entendeu? É mesmo que está comendo um peixe. Você tem o direito de comer o peixe, agora engolir a espinha, não. Tem que separar a espinha. E tem muito veneno por aí. E como nós estamos vivendo um momento de heresia, né? Muito bem, é verdade, a gente está vivendo um momento muito assim, eu chamo um momento crítico, e Paulo também escreveu que nos últimos dias seriam dias trabalhosos, olha só. Com certeza. O homem seria amante de si mesmo, presunçoso, orgulhoso, né? Blasfemos. Então essa passagem aí coloca uma lista de pessoas que viram as costas para Deus. E é interessante que essa questão da heresia, presbítero Miguel, ela não vem de fora para dentro. É de dentro? De dentro para fora. Exatamente. O mundo não sabe que é heresia. Não sabe nem de maneira nenhuma. Que palavra é essa, né? Pois sabe não, de jeito não nenhum. sabe. Então a heresia, ela sai de dentro para fora. A apostasia também, ela não vem de lá, né? Mas ela sai de dentro para fora. O inimigo se aproveita da falta de conhecimento e vai criando essas situações, né? Agora, pastor, com a sua permissão, não sei quantos minutos ainda temos. Não, aqui, como eu digo aqui, a rádio aqui é nossa, né? É importante que a igreja ela continua, né? A verdadeira igreja ela continua. Eu fiz umas anotações aqui. Nossa igreja ela está de pé, apesar das lutas, das dificuldades. A igreja continua. Sempre nós temos tido obreiro aqui, em algum momento passamos por dificuldade, né? E Deus tem nos dado a graça de nós sobrevivermos os problemas, as dificuldades, as lutas, né? Inclusive uma coisa que me ajudou muito na minha vida cristã é esse livro aí que eu trouxe para o senhor. Meu irmão. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal aqui, ó. Olha só, pessoal, né? Lealdade e deslealdade. Deixa eu mostrar aqui na minha tela aqui. Deixa eu mostrar, olha aí, pessoal. Lealdade e deslealdade, né? Muito bem. Eu vou começar a ler hoje, viu? Com certeza. Mas a igreja, por que a igreja sobrevive? Existem alguns motivos por que a igreja continua vivendo e sobrevivendo. De pé, né? De pé. Primeiro, porque ela é de Jesus. A igreja é de Jesus, né? E a igreja verdadeira, pastor, tem umas coisas que ela não pode, nunca pode. E o que é que a igreja nunca pode? Por exemplo, a igreja ela nunca pode estar de férias. Isso é verdade. Eu não estou dizendo aqui que o crente não pode tirar férias, não. É a igreja. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo. O próprio Cristo disse: aquele que perseverar até o fim. Né? Quer dizer, quem persevera até o fim, ele não para. É verdade. Ele continua. É verdade. Ele vai em frente. Né? Então, o senhor colocou uma coisa muito interessante aí. A igreja não pode tirar férias. Ou seja, o crente na pessoa de Jesus, né, no sentido espiritual, ele não pode tirar férias. Como o senhor relatou aí, não significa a questão do trabalho secular, profissional da pessoa, não é verdade? Exatamente. Tudo bem. Agora, o crente na vida espiritual, ele não pode. Eu vou tirar férias da oração. Para quê tirar férias? Da leitura, da igreja, né?
Então, tem uma outra coisa. A igreja, por exemplo, não pode tirar as férias. Jesus disse, olha, aquele que perseverar até o fim, então tem que batalhar, né? Outra coisa, interessante isso aqui. Isso aqui eu aprendi com o pastor Gesiel Gomes. Eita, mestre do príncipe dos pregadores. A igreja não pode aposentar-se. Muito bem. Como é que é isso? A igreja não pode Explica pra gente aí, presbítero. Você vai aqui no Antigo Testamento, Êxodo 14, 15. Está escrito assim. Êxodo 14, 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Eles estavam lá na beira do Mar Vermelho. Parece que só ali, mais um pouquinho assim, presbítero. parece que ali tudo Isso. tinha acabado. O mar estava na frente deles e eles estavam clamando, né? Parece que ele já estava aposentado. Aqui é o fim da nossa vida. Tem um mar na nossa frente. Porque eles olharam para trás, Olharam para vem trás. se aproximando aí. É o faraó com o exército dele. Com o exército. À frente estava o Mar Vermelho. E agora? Estamos aposentados. Aposentar, aqui. né? Aqui é o nosso fim. Aqui será o nosso cemitério, né? É verdade. E o Senhor disse para Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Manda que esse povo, manda que eles marchem, né? Olha, tem hora que a coisa fica difícil, né? Mas Deus, ele sempre tem uma palavra de ânimo, de conforto e manda que a igreja continue marchando, né? Uma outra coisa que a igreja não pode é estacionar. Estacionar. Então Não. vamos lá. Eu estou gostando muito. Primeira coisa que a igreja não pode tirar férias. Segundo, não pode se aposentar. E não pode estacionar. Estacionar. Explica para a gente aí. O profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, ele disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha só. Né? Quer dizer, não é para estacionar. Estacionar, né? Não é para estacionar, é para continuar. Né? Então a igreja não pode ficar estacionada. Né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva, como a chuva serôdia que rega a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda tem outro texto de Miqueias 2:10, né? Miqueias capítulo 2, versículo 10, onde está escrito assim: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Descanso. Então, presbítero Miguel, a igreja não pode descansar. Não pode estacionar. Estacionar, melhor dizendo, estacionar. Não. Então, esse crente que está estacionado aí, né? Ele tem que se levantar e tem que continuar servindo a Deus, né? Porque a palavra está dizendo, levantai-vos e andai, porque não será que vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente, né? Então o crente, ele jamais, esse carro espiritual, né? Não pode estacionar. Não pode estacionar, né? Não pode estacionar porque nós estamos nesse caminho estreito, apertado, e Jesus disse que quem lança a mão no arado não pode olhar para trás. Exatamente. Como se fosse a esposa de Ló, né? Ela estacionou, não foi? Estacionou, viu o que aconteceu, né? Agora, essa igreja, pastor, essa igreja que ela não tira férias, que ela não se aposenta e que ela não estaciona, ela tem o seu modo de sobrevivência, ela tem qualidades. Sim, né? sim. Essa igreja, ela funciona da seguinte maneira: ela é uma igreja atuante no louvor, ela é uma igreja atuante na oração, ela é uma igreja atuante no testemunho, ou seja, na proclamação. Ela louva, ela ora e ela prega a palavra de Deus, né? Muito bem, então pense nessa mensagem temática, né? As três coisas que a igreja não pode tirar férias, não pode aposentar-se, não pode se aposentar e nem estacionar. Agora, porém, a igreja, para se manter ativa, viva, ela precisa fazer essas três coisas. Exatamente, né? Ela tem que louvar a Deus, ela tem que orar, ela tem que viver no testemunho, ou seja, na proclamação. Foi Jesus que disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa mesma igreja que não tira férias, que não se aposenta e que não estaciona, ela é uma igreja frutífera, né?
Ela produz, ela né? produz, né? Foi exatamente o que nosso Senhor Jesus Cristo falou lá em João, no capítulo 15, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai o lavrador, e toda vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto. Vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado, disse ele, né? Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. E aí ele continua até o verso 6, eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Versículo 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. O perigo de não estar em Jesus. Então a igreja, ela precisa dar fruto, né? Precisa. Uma igreja que não dá fruto, Não dá fruto. é como aquela árvore que Jesus foi à procura de frutos E não encontrou. e não encontrou. O que ele faz? Pastor, isso é interessante que, por exemplo, eu mexo com um pouco de plantio de cacau, né? Cacoeiro, ele costuma dar um ladrão. Interessante que o ladrão é mais bonito do que o caule que produz o Esse fruto. ladrão que o senhor fala é uma planta também. É um galho que nasce nele, entendeu? Às vezes nasce lá no pé ou na lateral, um galho lá em cima. Dele mesmo? É dele mesmo. Mas ele é um chupão, ele é um ladrão. Ah, entendeu? sim. Aí você deixa nascer um, deixa nascer outro. Aí se você deixar ele lá, a planta vai enfraquecendo e ela vai deixando de produzir, enfraquecendo a produção dela. É preciso que ele seja... E trazendo para a gente, que é a igreja, trazendo para o lado espiritual, o que significa isso então? Nós temos que tirar da nossa vida os ladrão, que é o pecado, né? Que rouba a nossa vitalidade espiritual. E ainda, pastor, essa igreja que ela não tira férias, não se aposenta, não estaciona, ela também é uma igreja, né, que ela é harmoniosa no falar, no sentir e no decidir. Assim era a igreja primitiva. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então eles tinham harmonia no falar, no decidir, né, e no sentir. Eles eram harmoniosos, né? Não tinha aquela coisa de um quer uma coisa, outro quer outra. Não, porque... Não existia como se fosse... Não existia partido, né? Não tinha partido, de maneira nenhuma. Paulo, segurando aí, presbítero, Paulo chegou na igreja de Corinto e Paulo encontrou ali uma igreja, até de novos convertidos, né? A igreja de Corinto, uma igreja partidária, né? Partidária. Onde uns diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefa, de Pedro, eu sou de Cristo, né? É justamente aí o que o senhor está se referindo isso aí, né? Paulo perguntou para ele se Cristo estava dividido, né? Isso. Para ter todas aquelas facções dentro da igreja, da própria igreja, né? Então essa igreja virtuosa e verdadeira, ela é uma igreja também que ela é obediente à palavra de Deus, ela é obediente ao ministério e ela é obediente ao Espírito Santo. Que maravilha! O apóstolo Paulo, quando deu testemunho da presença do rei Agripa, ele disse, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Então a verdadeira igreja, ela trabalha dentro de uma visão celestial. Dentro dessa visão está o pastor, está o presbítero, está o diácono, está o professor da escola dominical, está as irmãs de ciclo de oração, está as crianças, os adolescentes, a juventude. Embora em algum momento apareça alguma coisa, porque os problemas eles existem, claro, mas a igreja verdadeira, né, ela é obediente à palavra, ao ministério e ao Espírito Santo. É verdade. Né? A outra marca da igreja verdadeira, ela é uma igreja nutrida com a palavra e com a sã doutrina. Que maravilha! Né? Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. A igreja ela é nutrida com essa palavra, né? Então a igreja verdadeira também, essa igreja que ela não tira férias, não se aposenta nem estaciona, ela é uma igreja que ela é renovada no entendimento e na força.
O apóstolo Paulo disse isso: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, né, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que maravilha, né? E uma outra marca dessa igreja é a seguinte: ela é uma igreja que ela é viva física, espiritual e abundantemente. Maravilha. Ela é viva física, ela está disposta fisicamente, ela está disposta também espiritualmente, e tudo isso de uma forma abundante. Quando tem um culto, a igreja verdadeira, quando tem um culto, os crentes eles estão vivos fisicamente. Fisicamente. Eles se movem, eles vão. Né? A Bíblia diz no Salmo, se não me falha a memória, no 110 ou 111, diz assim: o teu povo, Senhor, se apresentará voluntariamente no dia do teu poder. Que maravilha! Quem é povo de Deus se apresenta voluntariamente. Né? Evidente que em algum momento tem uma ovelha que está doente. Claro. Essa tem que ser cuidada, tem que ser carregada. Né? Inclusive tem uma mensagem que eu prego que não é coisa de agora, né? As diferentes posições do crente em relação a Jesus. Né? Você vai encontrar o crente no ombro de Jesus, nos braços de Jesus, eita, aos pés de Jesus, longe de Jesus. Longe. Que maravilha, meus irmãos, muita gente aqui passando por aqui, deixando as suas mensagens. Que maravilha, né? Que maravilha. Muitas pessoas aqui. Nosso amigo, quero mandar um forte abraço para o nosso amigo Adonai Oliveira. Bom dia, irmãos, peço oração pelo meu primo Curió, que se encontra enfermo em São Miguel do Guamá. Muito bem, nosso amigo Adonai. A gente, com certeza, presbítero Miguel, no final vai estar orando. Com certeza. E ele vai estar apresentando aqui o nosso amigo Curió, amigo do nosso amigo Adonai. Que maravilha, né? Que maravilha. O que é bom dura muito pouco, né? Com certeza. Passa muito rápido, muito rápido. Mas eu já quero aqui, presbítero Miguel, a mensagem já foi transmitida, né? Com certeza. Uma mensagem dessa aí, explicada. Dizer para os irmãos que você vai encontrar essa mensagem aqui gravada no Facebook e também esse bate-papo lá no YouTube, tá bom? Pastor Fábio Cardoso. Depois de 1 hora de tempo, você vai lá, aí você vai no YouTube e você vai encontrar esse bate-papo aí na íntegra, com mais qualidade, porque lá é mais qualidade, áudio, imagem, e você possa compartilhar lá pelo YouTube também. É só escrever Pastor Fábio Cardoso, que vai estar esse bate-papo aqui, papo de crente aqui com o presbítero Miguel. É gostoso, né, presbítero? Muito bom de comentar as coisas de Deus. Que maravilha. Presbítero, nós estamos chegando no final do nosso programa, Impacto da Graça. Dizer para o Senhor que as portas sempre estão abertas aqui. O Senhor tem toda a liberdade, espaço. A gente pensa até de entregar um presente para o Senhor aí, um programa, pelo menos uma vez por semana. O Senhor vem aqui, entendeu? Cooperar, fazer o programa do seu estilo, programa assim que o Senhor gosta. É parecido com o meu estilo, mensagem temática, né? Eu sempre digo que as mensagens temáticas, elas traz mais esclarecimento, né? Com certeza. Mais esclarecimento. E é muito bom a gente ouvir a mensagem, ser edificado por Deus, ser agraciado pelo Senhor. Eu acredito que nós vamos trabalhar nesse sentido, pensar nesse sentido aí, um programa, uma vez por semana, o Senhor estar aqui com 1 hora, 1h30, 2 horas, né? Trazendo também algo da parte do Senhor e trazendo seus convidados, outras pessoas, batendo aquele papo legal também. Vai ser muito bom, no nome santo do Senhor Jesus. Muito bem, pastor. Agradeço a Deus em primeiro lugar, né, por essa porta, né, que Ele está abrindo. Cremos que é de Deus. É de Deus. Em nome de Jesus. Presbítero, nesse momento se reporte aí para o nosso público, tanto aqui da nossa comunidade Nazaré dos Patos, como também espalhados aí por esse mundozão abençoado afora, tá bom? Nesse momento nós queremos nos pronunciar nesse momento aos nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo e vendo pelas mídias sociais,
nossos amigos aqui de dentro da vila, Nazaré de Patos, Jutaí, região, né? Dizer a todos vocês, meus amigos, que Jesus ama vocês. E se hoje tem uma igreja nesse lugar, é por causa do amor de Deus. Essa igreja está aqui para pregar o Evangelho, né? E nós também estamos aqui para falar do amor de Jesus, para orar por vocês e dizer para vocês que Deus tem um plano nas vossas vidas. Vocês que estão distantes, estão longe, né? Passando por alguma dificuldade, clame a Deus. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e que não conhece. Clame a Deus, Ele quer lhe ouvir. Você que está enfrentando uma dificuldade, um problema, Deus tem um plano para a sua vida. Que Deus continue abençoando as famílias aqui dessa vila e de toda essa região e em toda parte onde alguém está nesse momento a nos ouvir. Muito bem. E nesse momento, se tem alguém, presbítero Miguel, que deseja se reconciliar, aceitar Jesus Cristo como Salvador, tanto aqui na nossa comunidade, como também em outras comunidades, cidades, a oportunidade está franqueada, não é verdade? Com certeza, esse é o momento, é uma oportunidade, né, que Deus está oferecendo aos nossos amigos, né? Assim como amanheceu o dia, nós acordamos, Deus nos deu uma oportunidade de ter mais um dia, né? Sim, cada vez que a pessoa ouve a palavra de Deus, é uma oportunidade que a pessoa está tendo para ouvir a palavra do Senhor, né? Rapidamente, pastor, os minutos acabaram, né? Quero citar que esse fato que ocorreu lá na Vila Santa Maria com o nosso amigo Zeca, que morreu afogado, né? Eu, mas o irmão Railson, estivemos na casa dele antes de acontecer aquilo. Conversamos com ele, pregamos para ele. A esposa dele foi ao culto, ele não foi. Mas ele ouviu a palavra de Deus. Ele ouviu a palavra, ouviu a palavra de Deus. Teve a oportunidade. É verdade. Ninguém sabe quantas oportunidades nós teremos na vida, né? Os comentaristas bíblicos dizem que o cego Bartimeu teve uma oportunidade entre 10 a 15 minutos, mas ele não perdeu a oportunidade, ele aproveitou a oportunidade. Jonas teve 2 oportunidades, né? Mas às vezes a pessoa faz um cálculo para o amanhã, o ontem é passado, hoje é um presente que Deus nos deu. O amanhã já está dizendo, né? Presente. Né? É verdade. Né? E a vida, como dizia lá o nosso velho pastor Moabel, né? Você já observou a palavra vida? Tire o V, só tem ida. Só tem ida. Você tira o V, só tem ida. Nós estamos indo. Nós estamos indo. Nós estamos partindo para o final. O pastor Fábio está partindo para o final. Eu também. O político, o professor, né, o pescador. Todo mundo está indo para o final. Todo mundo está indo, né? Entendeu? Agora nós temos que aceitar Jesus como Salvador. Não há salvação sem Jesus. Em nenhum outro há salvação, diz a palavra de Deus. A pergunta que se faz, presbítero Miguel: aonde nós queremos passar a nossa eternidade? E essa decisão a gente faz enquanto nós temos as nossas respectivas oportunidades. Com certeza, tudo ocorre dentro da oportunidade. Se perdemos a oportunidade, do outro lado não tem mais jeito. Muito bem, graças a Deus. Nós estamos chegando no final do nosso programa Impacto da Graça. Nós queremos aqui agradecer a Deus. Esse quadro é o Papo de Crente. Todas as quintas-feiras nós estaremos aqui trazendo um convidado especial para conversar com a gente, falar um pouco a respeito da obra, falar um pouco a respeito de si mesmo e aproveitar sempre trazer também uma mensagem no final para o coração dos nossos rádio ouvintes, também coração dos nossos telespectadores. Presbítero Miguel, nesse momento vamos orar pelo povo, né? Com certeza, vamos orar pelo povo, vamos abençoar a nossa comunidade aqui em Nazaré dos Patos e tantas outras pessoas que estão ligadas nesse momento no programa Impacto da Graça. É com o Senhor a oração. Senhor nosso Deus, nesse momento, Pai, nós estamos na Tua presença, nesta manhã gloriosa, estamos orando, Senhor,
E nesse momento, Pai, nós chegamos na Tua presença em nome de Jesus. A Tua palavra diz que o nome de Jesus endossa nossas orações na presença de Deus. Senhor, venha nos usar nesse momento. Eu quero Te apresentar os moradores aqui de Nazaré dos Patos. Eu quero Te apresentar, Senhor, os moradores dessa região. Eu quero Te apresentar nesse momento, Senhor, as pessoas que estão a nos ver e a nos ouvir através das mídias sociais. Senhor, eu Te peço nesse momento, Pai, olha para este homem, para esta mulher, para este jovem, para esta criança, olha para essa família que precisa de uma bênção de Deus. Senhor, olha para essa pessoa que está enferma. Sim, Jesus. Senhor, levante essa pessoa do leito da enfermidade. Aleluias. Essa pessoa, meu Deus, que precisa da Tua salvação. O ser humano tem tantas necessidades, mas a maior necessidade é de ser salvo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, meu Deus, resolve o problema dessa pessoa que está enfrentando uma dívida, que tem uma necessidade dentro do seu lar. Pai querido, que essa pessoa entenda que Tu és o Deus provedor de todas as coisas. Portanto, Pai, salva a alma. Se tem alguém em algum lugar nesse momento aceitando Senhor. A Jesus, sim, meu perdoa os seus pecados, escreve seu nome no livro da vida para jamais ser apagado. Abençoa a Tua igreja neste campo, continua sustentando a Tua igreja. Abençoa o pastor Fábio Cardoso, Teu servo, Senhor, que tem lutado aqui nesta obra como pastor desta igreja e criou aqui este meio de comunicação para proclamar a Tua palavra. Continua dando a Tua graça ao Teu servo e a todo o ministério. Pai, assim ser com todos nós, nos abençoando no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Muito bem, nós estamos chegando no final do nosso programa aqui, abraçando ainda aqui o pastor Moisés Pinheiro da Silva, lá de Barcarena, que está ligado conosco também. A nossa querida irmã dos Reis, lá de São Miguel do Guamá, também está ligada conosco. Que maravilha! E a sua digníssima esposa, presbítero Miguel, deixou aqui uma mensagem, eu achei muito interessante a mensagem dela, bem aqui no finalzinho, ela deixou aqui, na época... filho de crente era reprovado nas provas, porque eu fui reprovada porque era filho de protestante e mesmo assim não deixei de seguir Jesus Cristo, servindo a Ele. Não podemos desistir da nossa caminhada. Exatamente. Ela se reportando aqui que naquela época os filhos de crentes, eles eram reprovados, né? Não só reprovado, eu tive que estudar aqui em Nazaré de Patos, porque não pude estudar no Jutaí. Meu Deus do céu, já pensou, presbítero? Eu estudei aqui em 1984 e 1985. Meu Deus do céu. Exatamente, porque os crentes não podiam estudar lá no nosso colégio, não. Aleluias! Parece que os papéis estão se invertendo. Se invertendo. Não é verdade? Hoje é muitos crentes perseguindo. Então vamos deixar isso quieto agora. Não, vou deixar isso quieto aí, pastor. Tem muita gente que não sabe do que tem e ficou aí para trás. Que ficou para trás, né? Meu irmão, eu fui 2 anos remando do Jutaí para o Nazaré de Patos para estudar. Meu Deus do céu, porque lá não deixaram. Não, de maneira Meu Jesus amado, olha só. Parabéns, meu presbítero, pela perseverança, pelo seu caráter, pelo seu testemunho, pela sua vida, exemplo de cristão, exemplo de fé e de perseverança. Que o Senhor Jesus continue lhe abençoando, o Senhor, a sua família, o seu ministério. Amém, pastor, eu recebo essa bênção em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã, se assim Deus nos permitir, estaremos aqui de volta precisamente às 7h30 da manhã. Bom dia, fiquem todos na paz do Senhor.